Creio que todos sabem quem são os Heraldos do Evangelho, uma associação de direito pontifício, fundada por Monsenhor Juan Cladias, de Brasil, aprovada por el Papa Juan Pablo II no ano 2001, e vamos por todo o mundo levando o mensagem do Evangelho. Então, sobre o hábito, não hace falta explicar, porque temos em meu canal tenho um vídeo explicando exatamente todos os detalhes do hábito, para que vocês, se alguém está curioso, pero ¿por qué tiene essa cadena? ¿Por qué tiene el rosario? ¿Por qué tiene as botas? ¿Y por qué tiene essa cruz? Aí está o vídeo explicando tudo, então não necessitamos tomar o tempo de vocês com isso. Pero sabe que Deus escreve certo por linhas? Não. Deus escreve certo por linhas certas. Claro, as linhas de Deus podem ser torcidas. Não. Nós outros que não somos capazes de ver as linhas de Deus. Claro, Deus escreve certo por linhas certas. Nós outros que vemos torcido. Aí é o tema. E foi interessante porque justamente vocês sabem que dos 4 evangelhos, o evangelho que mais centraliza na persona de Maria é o evangelho de São Lucas. E esta charla de São Lucas vai ser o dia miércoles, esse dia miércoles. Pela Santíssima Virgem digo, não. O viernes é meu nascimento. E como vai o viernes falar de outro tema? Vamos dar um modo nisto aqui e passou para viernes o evangelho que habla de la Virgem Maria. Então, vejam como Deus vai fazendo as coisas e nos prepara para conhecer esse evangelho, que é de los 4 evangelhos, o que mais centraliza em la persona de la Virgem Maria. Vocês estão na semana bíblica e, portanto, já têm uma ideia sobre o tema. O tema de hoje será exatamente o evangelho de São Lucas. Esse símbolo que está traçando aqui é um símbolo muito interessante que se utilizava antigamente como de um pez, porque estava proibido ser católico. Era proibido, os cristianos eram perseguidos. Então, como sabia que uma pessoa era cristiana? Você vê que a pessoa hizo um traço primeiro e esperou que o outro reacionava. Se o outro fosse pagano, mirava assim, não entendia nada. Mas como o outro era cristiano, no caso aqui era São Pablo, rayó e completou o pez. Então, o pez era o símbolo de los cristianos. E por que o pez era o símbolo de los cristianos? Por los pescadores. Padre Carlos não explicou para vocês, não, porque ictis, aí está. Ictis em grego, pez em grego, ictis é uma profissão de fé. Exatamente são as iniciais de uma profissão de fé. Então, por isso era o símbolo que se utilizava para indicar que eram pessoas cristianas católicas. Então, aqui está dizendo que na Bíblia o Evangelho de São Lucas está colocado como o último de los sinópticos. Sinópticos que se pode ver com uma sola mirada. Então, de los 3 sinópticos, o que está por último é de São Lucas. E depois vem o Evangelho que chamamos teológico, que é o Evangelho de São Juan. Muito bem. Então, excelente. Aqui temos já essa explicação para que podamos começar. E encontramos aqui um dos primeiros registros da vida de Jesus. Em realidade, o Evangelho de São Lucas é a primeira parte de um livro em 2 volúmenes. O primeiro é o Evangelho e o segundo é Hechos de los Apóstoles. Algumas pessoas às vezes não sabem que Hechos de los Apóstoles foi escrito por São Lucas. O próprio São Lucas que escreve o Evangelho, depois escreve o Hechos dos Apóstolos e, portanto, temos um conjunto entre os dois. E sabemos que São Lucas, además, era médico, e aí um ponto importante, por isso que ao início coloquei São Pablo, porque ele era discípulo de São Pablo, acompanhou São Pablo. Ele, como apóstolo, acompanhava São Pablo também em seus... Ele não era apóstolo, São Lucas, acompanhava São Pablo em seu apostolado. Então, de los 4 evangelistas, 2 eram apóstolos e 2 eram discípulos de los apóstolos. Quem era apóstolo dos evangelistas? Juan e Mateus. E quem não era apóstolo? Marcos e Lucas. São Marcos era discípulo de São Pedro e São Lucas discípulo de São Pablo. E assim já nos ubicamos no Evangelho. Lucas tem em mira garantizar a informação histórica. Aqui é um ponto importante que São Lucas falava para os gregos fieles, é decir, os que lo seguiam não eram os judios convertidos ao cristianismo, sino que eram gregos, é decir, paganos
que se haviam convertido ao cristianismo. Por isso, São Lucas explica para eles e quer manter de uma maneira definitiva a enseñança de Jesus. São Lucas escreve como se fosse um historiador. Sempre se preocupa em dizer em que época foi, em que lugar se ha dado. Então, é um evangelho muito preciso desde um ponto de vista histórico. Su objetivo principal é mostrar que nosso Senhor Jesucristo é o Salvador de todos, não só de los judíos. Já viram os judíos, não? Por aqui não há muito, em Brasil há uns judíos com aquelas barbonas assim, com um sombrero, com a cara de malo assim. Então, esses judíos que até hoje existem, eles diziam que só a salvação é de los judíos. Esses paganos, esses goins, como dizem eles, não se salvam. Nós outros, todo para o inferno, só os judíos no céu. Imaginem, já que no céu só os judíos por aí. Bem, mas assim pensavam eles. E São Lucas mostra que a salvação não é exclusividade dos judíos. É verdade, sim, que Jesus era judío e vindo dentro do povo de Israel. E se o povo de Israel houvesse sido fiel, sim, seguiriam na fidelidade, mas não foram fieles. Desde o início, a salvação é para toda a humanidade, e isto é a preocupação muito importante de São Lucas, para mostrar isso. Por isso é chamado o Evangelho de la Misericórdia. O Evangelho de São Lucas se caracteriza por ser o mais minucioso em todos os detalhes da história da salvação. Por isso, sua obra se inicia com a larga introdução, que é onde vamos dar uma importância maior na charla de hoje, conhecida como o prólogo cristológico de Lucas. Alguns autores lo chamam de Evangelho de la Infância de Jesus. Então, os primeiros capítulos de São Lucas nos vai contar os detalhes da vida de nosso Jesus Cristo desde sua infância, desde antes de seu nascimento, com a anunciação, hasta depois, quando ele já se entra na fase adulta, e aí São Lucas já se queda mais parecido com os demais evangelhos. São Lucas escreve a niñez de Jesus bajo a perspectiva de Maria. Isso é muito interessante. Vocês devem haver tenido já uma conferência sobre São Mateus. São Mateus escreve bajo a perspectiva de São José, mientras que São Lucas bajo a perspectiva de Maria. Aqui é uma característica muito importante. E tudo indica, há uma certa discussão entre os historiadores, mas tudo indica que São Lucas conheceu a Virgem Maria e que foi a própria Virgem Maria que lhe contou algumas coisas. Por que podemos afirmar isto? Porque São Lucas descreve reações interiores da Virgem Maria. Como eu posso saber a reação interior de uma pessoa? Só se a pessoa me disse. Bem, se eu quero saber o color do cabelo de uma pessoa, eu miro, negro, tá, outros colores por aí. Então, eu posso ver porque é externo. Pero o que está pensando essa senhora agora? Nesse momento, o que está pensando ela? Nadie pode saber. Nadie pode saber o que está pensando. De pronto está pensando em sua hija que vai ter um exame amanhã, tal, e nós não sabemos. Mas se perguntamos o que está pensando você, em tal coisa, aí se pode saber, sim ou não? A reação interior de uma pessoa só sabemos se a pessoa nos conta. E é por isso que temos a ideia de que a Virgem Maria é quem ha contado a São Lucas. Outros historiadores dizem que não seria assim, pero que São Lucas era muito amigo de São Juan. E São Juan, como viveu com a Virgem Maria, o era transmitido a São Lucas. Então, há um pouco de discussão, pero com toda certeza, a perspectiva do Evangelho de São Lucas é uma perspectiva completamente mariológica. Seu Evangelho é de importância fundamental para toda a Mariologia. Então, a Mariologia, que é o estudo de Maria, porque nele se encontra todas as informações históricas sobre Maria. Muitas vezes, a gente chama de irmãos separados, não? Já escutaram essa expressão? Irmãos separados? Sim? Sectas, hereges, protestantes, isso é mais de acordo. Pero a gente gosta de irmãos separados. Essa expressão foi criada por São Pedro Canício, um jesuíta, sim? E o Papa João Paulo II, quando escutou, assim, uma vez, uma pessoa que falou, o Papa João Paulo II era um pouco gracioso. Disse, eu não creio que sejam irmãos. Seria melhor chamá-los de hermanastros.
E a gente mirou assim, como, Papa, não? Papa vai dizer isso? Claro, porque eles dizem que são filhos de Cristo, não? Então, de acordo, não vamos discutir. O padre é o mesmo. Pero são filhos de Maria? Eles não aceitam que são filhos de Maria. Então, é o mesmo padre, pero não é a mesma madre. São hermanas, tem uma madraça por aí. Não sei que madraça que tem por aí, pero uma madraça por aí, porque não é a Virgem Maria que é a madre deles. Então, aqui temos que essas informações, eles que falam, eles dizem, não, porque a Bíblia não fala da Virgem Maria. A Bíblia tem todas as informações de la revelação sobre a Virgem Maria que são necessárias para aquilo que nós devemos conhecer sobre a Madre de Deus. Então, a Bíblia habla pouco de la Virgem Maria, habla pouco, pero lo que habla é fundamental. Então, ¿qué te sirve mais? Que eu te dou 100 moedas de 100 sol, de um sol, ou te dou um cheque de $50,000? Eu dou um cheque, o outro tem 100 moedas, mesmo 100 moedas. Um cheque de $50,000, que preferes? Então, a quantidade não é o que importa é a qualidade. Então, São Lucas nos dá tudo o que é mais importante. E aqui é interessante, porque um próprio investigador protestante, eu quis sacar de um próprio investigador protestante chamado Walter Delius, que afirma, com manos de maestro, Lucas ha redatado um conceito de Maria que contém quase todas as características da veneração mariana que ha desenvolvido durante siglos. Portanto, quando um protestante estuda um pouquinho mais, reconhece a realidade. Pero há muitos que não andam a estudar, sino somente a falar. Bem, seguimos. Os eventos da infância de Jesus são fáceis de memorizar, porque são aqueles que estão nos 5 mistérios del Rosário gozosos, dos mistérios gozosos. Então, quais são os mistérios que estão no Evangelho de São Lucas? Necessário memorizar, porque é uma pergunta no exame sobre isso, hein? Não se vai equivocar. Primeiro, a anunciação. Segundo, a visitação. Terceiro, nascimento. Quarto, apresentação. E quinto, perda e hallazgo. Esses são os 5, é o esquema do Evangelho de São Lucas. Seguiremos esse esquema para conhecer melhor o que Deus nos revela através de São Lucas. Muito bem. Então, vamos ao primeiro de eles, a anunciação. São Lucas é o único evangelista que nos habla de la anunciação. Os demais hablam de outros pontos, mas a anunciação é o único que habla São Lucas, e dando vários pontos para que ubiquemos o momento preciso em que se ha dado esta anunciação. Bem, aqui São Lucas vai dizer uma coisa importante. Era uma virgem, o ángel do Senhor apareceu a uma virgem, e o nome da virgem era Maria. Então, se repite 2 vezes a palavra virgem. Era virgem, e o nome da virgem era Maria, que estava comprometida com o nome da casa de David, chamado José. Então, temos 3 afirmações importantes. Primeiro, que Maria era virgem. Segundo, que aí estava, a palavra que está aqui é comprometida, vamos falar um pouquinho sobre isso, que aí estava comprometida, estava unida a um nome chamado José. E terceiro, que esse José era da casa de David, descendente de David. Incluso a Virgem Maria era também descendente de David, né? Seria extenso falar sobre isso, mas sim é descendente de David. Os que rezam a liturgia de las horas, o padre Carlos, por certo, lo reza, então você pode perguntar para ele, porque é a lei do hoje. No hino de la liturgia de las horas está claríssimo. Maria que é hija de David, descendente de David também. Então, aqui é muito interessante que tenhamos presente isso. Primeiro, virgem. Segundo, comprometida, que vou explicar daqui a pouquinho, de la casa de David. Tanto Maria quanto José de la casa de David. Essa palavra comprometida, por que ele coloca essa palavra comprometida? Aí temos que comparar com o Evangelho de São Mateus. São Mateus nos explica que antes de que viviam juntos, Maria recebe a visita do anjo. Então, é por isso que estava casada com São José, sim estava casada, pero tudo indica que não viviam juntos. Isso é o que está afirmado em São Mateus. Por isso, São Lucas utiliza essa palavra comprometida exatamente para deixar claro de que não era um matrimônio como os matrimônios já consolidados. É que naquela época o matrimônio era diferente de hoje. Naquela época, se o matrimônio primeiro, normalmente as chicas tinham 14 anos, 15 anos quando se casavam.
pero eram muito niñas para ter hijos, para ter desarrollo como madre. Então se esperava um ano, e logo depois de um ano, aí se veniam as núpcias, e se iam para viver juntos, e aí seguir a vida matrimonial. E portanto, essa anunciação tudo indica que se ha dado nesse período entre um momento e outro do matrimônio. O evangelista considera importante informar a ascendência davídica de José mais do que a de Maria. Então aqui há um ponto. Por que isto? Porque sempre a descendência, hasta hoje assim, na época era muito mais, se dá por parte do varão. Não vai ser aqui discriminação. Ah, discriminação? Pergunte a qualquer uma das senhoras aqui. Qual é seu nome, tal? E seu apelido? Vão dar o apelido del papá ou da mamá? Del papá. E se você la chama por el apelido de sua mamá, não. Eu não sou López. Eu sou tal. Então, hasta hoje, não é questão de machismo nem feminismo, hasta hoje é assim. Tinha que ser de uma maneira ou de outra. Então, hasta hoje é assim, e na época, muito mais. Então, para que Jesus fosse considerado filho de David, era necessário que São José fosse filho de David. Isso era necessário que ele fosse filho de David. E há mais. Há historiadores, entre eles um grande teólogo chamado Francisco Soares, que afirma que São José era o descendente herdeiro de David. É decir, se houvesse reinado, ele seria rei. Agora, Maria era também descendente de David, sim ou não? Vamos explicar isso de uma maneira muito rápida. Se era. Como sabemos isso? De várias maneiras, mas vamos ao ponto mais preciso. Porque na carta de São Paulo aos Romanos, está claro, São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 3, afirma que Jesus é descendente de Davi segundo a carne. Segundo a carne. Ora, descendente de Davi segundo a carne. Segundo a carne, Jesus é descendente de José? Não. Portanto, Maria é descendente de Davi. Já, não há que discutir mais o tema. Seguimos. A anunciação é o momento da vocação de Maria se hace evidente. Ela estava chamada por el Espírito Santo desde toda a eternidade, mas no momento da anunciação, ela tem a certeza de que ela é a chamada. Incluso é interessante porque a Virgem Maria não sabia que ela era a chamada. Ela sabia sim que estava para venir o Messias. Sabia que esse Messias ia nascer de uma virgem, porque isso está previsto por Isaías. Ele sabia disto. Sabia que estava para nascer nesta época. Então, São Luís Maria Grignon de Montfort, que vocês já devem conhecer, faz uma afirmação muito bonita. Diz que a Virgem Maria foi a primeira esclava de Maria. Como assim? Você escutou bem? A Virgem Maria foi a primeira esclava de Maria. Entenderam? Se confundiu um pouquinho, não? Ah, claro, se confundiram. Hasta o padre está mirando assim. El hermano vai falar uma herejia por aqui. Não vou falar herejia, não, padre. Tranquilo, tranquilo que não vai ser uma herejia. São Luís Maria de Montfort explica que a consagração que nós hacemos como esclavos de amor a Jesus por manos de Maria é para servir a ela. E a Virgem Maria, que não sabia que ela seria a madre, consagrou sua virginidade, que era coisa que não existia nesta época. Não era normal, não existia. Hoje, claro, existem lá as irmãs religiosas, etc. E nessa época não existia isso, todas as mulheres se casavam. A Virgem Maria consagrou sua virginidade para servir a aquela que seria a madre del Messias. Então, ela foi a primeira esclava, a primeira pessoa que se consagrou a madre del Messias. E como se chama a madre del Messias? Maria. Então, assim, temos que ela foi a primeira pessoa que consagrou sua vida. E quando consagrou sua vida? Em que momento de sua vida Maria tomou a decisão? Eu vou permanecer virgem toda a vida. Foi al dar su sí? Foi antes ou foi depois? Foi no momento que diz o sí que tomou a decisão? Já. Agora, permaneço virgem. Esse é um ponto muito interessante que vamos ver exatamente no Evangelho de São Lucas. O anúncio do ángel afirma que era ela elegida para ser a madre de Deus, causou surpresa para Maria. O ángel disse, apareceu para ela, Deus te salve Maria. Então ela viu que Maria tuvo medo ou não tuvo medo? Não tuvo medo. O ángel não disse, não temas Maria, nesse momento. Disse, Deus te salve Maria. Pero abram a Bíblia, aqui está a Bíblia, e vejam todas as aparições de ángeles do Antigo Testamento. Como começam? Não tenhas medo.
Começa así, porque la persona se asusta. Si aparecesse un ángel para uno de nosotros, la primera reacción sería, después, de rodillas. Por favor, reza una Ave María. El ángel reza a Ave María y todo. Nos pone de rodillas un ángel. A Virgen María não tuvo medo. E por que não tuvo medo? Porque não foi a primeira vez que viu um ángel. Claro, já estava habituada a ver ángeles várias vezes, portanto ela não teve medo. Pero se ela teve medo, teve temor, quando escutou a saudação. Deus te salva Maria, llena eres de graça, has encontrado graça delante de Deus. Llena de graça, que significa llena de graça? Que não dá para poner mais. Como a Virgem Maria tinha a ciência infusa, a Virgem Maria tinha a ciência infusa, então ela compreendeu de que aquela frase, llena de graça, has encontrado graça diante de Deus, significava algo muito importante. Toda a vocação que estava sendo chamada a esse, quando ela se deu conta que estava sendo chamada a ser a Madre de Deus, aí sim teve medo. Quem sou eu? Uma mulher qualquer. Ela pensava que era uma mulher qualquer, porque ela não sabia, mas não era uma mulher qualquer, não? E eu, uma niña, vou ser a Madre de Deus? Então sim teve medo. Aí que o anjo lhe disse, não temas, Maria. Então aí é isso uma outra pergunta. Pero como será isso se não conosco o varão? Essas expressões que Maria disse aqui, isso já hemos falado, como será isso que não conosco o varão? É muito importante. São Agostinho e São Gregório de Nissa, dois santos muito importantes, São Agostinho e São Gregório de Nissa, fazem um estudo sobre essa afirmação de Maria. Não conosco o varão. Pero não acabamos de ler que ela estava casada com São José? Como não conhece o varão? Está casada. Então, claro que conhecia, no sentido de conhecer, como eu conosco uma pessoa, eu conosco outra pessoa, eu conosco outra pessoa. E nesse sentido, sim. Pero a palavra conhecer nas Sagradas Escrituras indica exatamente as relações que têm os esposos. Então, isso, a palavra, para não estar utilizando palavras que suscitam a imaginação das pessoas, se dizia conhecer. Então, Adão conheceu a sua esposa Eva e nasceu Caim. Conheceu de volta e nasceu Abel. A foto de virginidade toda a sua vida. Porque se simplesmente fosse solteira, perfeito, se casa e está solucionado o problema. Não. Ela se quedou turbada. Como se quedaria turbada uma pessoa que tivesse feito um voto e o anjo lhe aparecesse dizendo isto? A pessoa quedaria sem saber o que responder. Esse foi o que se passou com a Virgem Maria, porque a Virgem Maria, desde sua infância, já tinha a decisão de permanecer virgem durante toda a sua vida. Não sabemos exatamente em que fecha da vida de Maria, mas sim temos a certeza, por esse escrito de São Lucas, de que foi antes da anunciação. Aí, algumas aparições particulares afirmam que seria aos 6 anos de idade, mas isso já não é das Sagradas Escrituras, uno pode crer ou não crer. Se foi aos 6, aos 7, aos 8, não sabemos. Mas sim podemos saber com toda segurança que foi antes da anunciação. Está claro, não? Então ele respondeu, o Espírito Santo vendrá sobre ti. Esta aqui é a primeira revelação da Trindade. Então, a primeira pessoa que recebeu uma revelação da Santíssima Trindade foi a Virgem Maria. E vejam como está a frase aqui muito precisa. O Espírito Santo, se revela o Espírito Santo, vendrá sobre ti. E o poder do Altíssimo, é dizer, o Padre, te cobrirá com sua sombra. A sombra é um símbolo de Deus. Recuerde que a sombra protegia ao povo de Israel. Deus aparecia com a forma de uma sombra ou de uma nuvem no Antigo Testamento. E por isso, o santo que nascerá de ti será chamado Hijo de Deus. E nesse momento, a Virgem Maria, se recordou do evangelho da profecia de Isaías. E aqui que uma virgem concebirá. Uma virgem, eu era virgem. E terá um filho. E pondrá por nome Emmanuel, que significa Deus com nós, Hijo de Deus. Então, nesse momento, se realiza a profecia de Isaías. Então, o ángel aqui vai dar uma prova do poder de Deus. Maria necessitava de uma prova do poder de Deus? Não. Então, por que o ángel disse isto? Porque nós necessitamos de uma prova do poder de Deus.
para que quedasse registrado, porque essa é a função das Sagradas Escrituras, para que quedasse registrado para toda a humanidade de que Deus tem um poder infinito. Nada é impossível para Deus. Então, tu pariente Isabel, que já está no 6º mês de gravidez. A idade de Santa Isabel não se sabe exatamente, pero era bastante avançada. Então, já era impossível humanamente que tivesse filhos. Vocês sabem perfeitamente que as mulheres têm um limite de idade para ter filhos. Depois de uma certa idade já não se pode ter filhos, para Deus ha hecho assim para proteger as próprias mulheres. Imagine que está com 90 anos embaraçada e ter filho a los 90 anos de idade seria um pouco complicado. Então, Deus já para proteger não ha hecho isso. Pero Santa Isabel, además de ser estéril durante toda a sua vida, era muito maior. Muito maior. E estava já no 6º mês. A Virgem Maria, quando escutou isto, qual foi seu pensamento? Vou ajudá-la. O que indica que, además da disponibilidade de Maria, Santa Isabel era realmente uma pessoa maior e que necessitava de ajuda. E Maria, então, respondeu a frase mais importante da Mariologia. E aqui a esclava del Senhor, hágase-me segundo tu palavra. São Luís Maria Grião de Montfort exatamente nos mostra 5 motivos desse fiat de Maria, dessa aceitação de Maria, e centraliza toda a sua Mariologia na encarnação do Verbo. Porque nesse momento Maria disse, é aqui a esclava del Senhor. Por que esclava? Há algumas pessoas que dizem, não deverias poner esclava, deveria poner sierva. Porque colocando sierva, então está indicando que Maria lo hizo voluntariamente. E por que Maria quis dizer esclava? E por que nas Sagradas Escrituras está escrito esclava, em grego doilos, que significa esclava? Por quê? Para deixar claro que a entrega de Maria é completa e total. Orígenes, que foi um escritor bem do início da igreja, disse que a Virgem Maria, como se escreveu, firmou um documento em branco em manos de Deus. Imagine que eu cojo um papel, firmo em branco e dou a outra pessoa, escreva o que quieras. Necessita confiar muito na outra pessoa, sim ou não? De pronto põe outra coisa aí, te entrego toda a minha casa, meus bens, tal, e já está firmado. Não. Tal maneira, a Virgem Maria estava em manos de Deus, que é como que firmou um documento em branco em manos de Deus. E aqui a esclava do Senhor, hágase-me segundo tu palavra. A tradução dessa palavra, jairé, significa alegra-te. E essa expressão alegra-te é uma relação de Maria com todo o Antigo Testamento, o que chamamos la hija de Sion. Essa expressão llena de graça nos indica um ponto muito importante. Maria é llena de graça, em grego quexaritomene. O que significa essa expressão llena de graça? Significa que Maria não é que se llenou de graça neste momento, porque não disse, o anjo não disse isso depois da encarnação, dijo antes, foi a primeira coisa. Então isso indica que Maria está llena de graça desde sua concepção, concebida sem pecado original. Então, aqui já encontramos nas Sagradas Escrituras a afirmação de que Maria é concebida sem pecado original. E esse autor aqui, Inácio Lapoterie, um autor muito interessante, e faz uma afirmação muito bonita. Ele disse que essa expressão, que has encontrado graça delante de Deus, em las Sagradas Escrituras vamos encontrar dirigida a Moisés. E que, portanto, assim como Moisés deu início ao povo de Israel, Maria é a mãe do novo povo de Israel. Aqui há um ponto importante, mientras está passando aí, que Maria recebe a missão de dar o nome Jesus, que significa el Salvador. E por que Maria não puso Emanuel, como dizia Isaías? Porque Emanuel no Antigo Testamento indica o que Jesus é, Deus conosco. E Jesus indica o que Jesus vem a ser, a missão de Jesus, que é el Salvador. Jesus significa Yeshua, é decir, a salvação de Deus, ou a salvação de Yahvé. Visitação de Maria a sua prima Isabel. Tomamos conhecimento de que sua prima estava para dar a luz, a Virgem Maria se vai. São mais ou menos 4 dias de caminhada que a Virgem Maria vai para ajudar a Santa Isabel. E aqui é evidente o paralelo com o transporte da Arca de la Aliança. Preste atenção nisso. Sabe o que é a Arca de la Aliança, não? A Arca de la Aliança tinha a presença de Deus. E quem é a Arca de la Aliança do Novo Testamento? A Virgem Maria, porque levou a Jesus em seu interior.
E é por isso que quando São Lucas escreve seu evangelho, hace um paralelo com o transporte do Arca da Aliança. E o Papa Juan Pablo II hace uma afirmação muito interessante, diz que Maria foi a primeira anunciadora do evangelho, que foi a primeira pessoa a levar o evangelho para o conhecimento de sua prima. Que ella hizo la primera procesión eucarística. Isso é exclusivo do Papa Juan Pablo II, a primeira procissão eucarística, porque estava levando a Nosso Senhor Jesus aí para visitar a Santa Isabel. Aqui também São Lucas remarca a graça de los dois ninhos, porque nesse momento Jesus hizo seu primeiro milagro, através da voz de Maria, porque diz a Escritura, quando Isabel escutou a voz de Maria, el niño saltó de alegría en su ventre. Entonces dice la tradición, todavía no hay un dogma disso, pero es la tradición común en la iglesia, que en ese momento San Juan fue perdonado del pecado original y por tanto fue justificado y santificado. El primer milagro de Jesús se ha dado en ese momento. ¿Qué tamaño tenía Jesús? Ustedes que son madres pueden saber, ¿no? A um ninho com 3 semanas, 2, 3 semanas, que tamanho tem? Menos de 1 milímetro. E já estava fazendo milagros, porque é Deus. Então, isso é muito interessante. Pero esse milagro foi feito através da voz de Maria. Al escuchar a voz de Maria, imagine que São Juan fosse protestante, não aceita a voz de Maria. Então, quédate aí. Não haver modo. Bem. Também a Santa Isabel aqui hace a primeira proclamação da maternidade divina de Maria, porque disse, aqui devo que a Madre de mi Senhor venga a visitar-me. E nesse momento a Virgem Maria proclama sua autorrevelação, conhecida como el Magnificat. Mi alma engrandece ao Senhor e mi espírito exulta de alegria em Deus, mi Salvador. Vocês devem conhecer já el Magnificat, que é um cântico da igreja, que foi da própria Virgem Maria. A estrutura do cântico é muito semelhante à estrutura do cântico de Ana, no Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, vocês podem encontrar aí, quando Ana dá a luz a Samuel, hace um cântico que é muito semelhante ao cântico da Virgem Maria. Maria, depois de proclamar a humildade de sua escrava, profetiza que todas as gerações la chamarão bem-aventurada. Então, ojo para um ponto importante, Maria é a primeira pessoa que vai profetizar a devoção a la Madre de Deus. Então, não, porque ter devoção a Maria, chamar Maria bem-aventurada, não está na Bíblia. Como não está na Bíblia? Que diz aqui, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Portanto, a devoção à Virgem Maria já está aqui desde o início. E passamos agora para o nascimento de Jesus. Então, passaram-se os 9 meses. A Virgem Maria hizo toda a gestação, disse São Luís Maria Grande Montfort, que nesse período, a Virgem Maria tinha uma comunicação mística com nosso Senhor Jesucristo. E aí iba elegendo todas as pessoas que seriam seus seguidores durante a história. Muito interessante, está no Tratado de São Luís Maria Grande Montfort. Lucas escreve com detalhes o nascimento de Jesus. Então, é interessante, porque Jesus deveria nascer onde? Segundo a profecia, devia nascer em Belém. Pero onde viviam eles? Em Nazaré. Então, alguém, creio que muitos de vocês são madres, alguém que já está em sua última semana de gestação, vai empreender um viagem, vai meter-se a viajar, caminhando em um asa, etc. Não. Hoje encontrei com uma senhora, aí que está, aí já, lhe falta uma semana. Claro, está a todo lugar. O próprio esposo não se pode viajar porque tem que estar atento de um momento para outro para atendê-la. Então, evidentemente, nadie vai meter-se a viajar de Nazaré hasta Belém nessa situação. Pero Deus queria que o niño nascesse em Belém. Então, o imperador declara que todos devem fazer um censo. São José era da casa de David, necessita ir aí para fazer o censo, e se vão aquele modo, porque era obrigatório, era uma lei, tinha que cumprir, e aí o niño vai nascer em Belém, justamente onde estava a profecia. E nasce onde? Dentro da cidade ou fora da cidade? Fora do mundanismo. Nasce fora do mundanismo. Então, quando nós vivimos o mundanismo,
Jesús no nace en nuestro corazón. Si nosotros vivimos el mundanismo, porque mi reloj es lo mejor, mi celular, é guay, no sé cuánto, vivimos el mundanismo, Jesús no nace en nuestro corazón. Jesús nace fuera de la ciudad. E é interessante porque al nacer fora da cidade, nos vai dizer São Lucas que Maria lo envolveu em pañales e lo reclinou em um pesebre, aí onde comiam os animais. E essa palavra reclinou, São Lucas utiliza aqui, e utiliza ao final de seu evangelho, no momento que descreve que Jesus foi sepultado, utiliza a mesma palavra. Ele não disse que Jesus foi sepultado, ele disse que Jesus foi reclinado no sepulcro. Utiliza a mesma palavra que utilizou aqui, ele vai utilizar ao final de seu evangelho. Então, ele vai falar das señales, los reclinados, do que falei aqui para vocês. São Lucas distingue a reação de los pastores, a reação de Maria, e vai dizer que a Virgem Maria guardava tudo isso, vai dizer isso depois. Mientras os pastores veiam as coisas e depois levaram sua vida, a Virgem Maria guardava tudo isto. A Virgem Maria tinha uma atitude de conservar todas as coisas e meditava em seu coração. Essa frase, São Lucas vai repetir 2 vezes em seu evangelho. Maria guardava todas essas coisas e las meditava em seu coração. Então, aqui nasce a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Ao 8º dia, se hizo a cerimônia de circuncisão, que estava já prevista anteriormente, e a los 40 dias, Jesus é apresentado no templo. ¿Qué significava essa apresentação? Los primogênitos, só passava com os primogênitos varones, deveriam ser apresentados a Deus. É decir, se entregava o ninho ao templo, ao serviço do templo. Pero como o templo não necessitava de tantas pessoas para servir, a pessoa rescatava de volta. Quer dizer, como que, entre comilhas, comprava de volta seu filho. Entregava a Deus, depois o rescatava. E que importância tem isso para nós outros? Aqui há 2 dados interessantes. Primeiro que as pessoas ricas rescatavam com um boi, e as pobres rescatavam com 2 palomas ou 2 pichones. Então aqui sabemos que a Virgem Maria estava caracterizada entre as pessoas pobres. Se era pobre, que pobreza era, não vamos discutir isso porque não temos elementos. Não vamos pensar que era pobre e está pedindo limosna na calle, não. São José era um trabalhador honrado, um carpinteiro, nessa época um carpinteiro era uma profissão importante, mas não era uma pessoa llena de dinheiro. Então, aí que temos, porque entregou 2 pichones. Primeira coisa, nesse momento, a Virgem Maria entrega 2 pichones. Mas agora vamos ao ponto mais importante. Que com este acto, a Virgem Maria não estava pensando solo naquele momento. A Virgem Maria já estava misticamente pensando no final da vida de Jesus. E com isso, a Virgem Maria resgatou aquele que venia a resgatar a nós outros. Porque a Virgem Maria é a única pessoa que tinha o direito, como madre, de resgatar a Jesus. Outro não tinha, nem sequer São José. Porque não era padre legal. Era padre solo legalmente, mas não era padre carnal, biológico de Jesus. Então, a Virgem Maria, delante de Deus, era a única pessoa, e por isso ela faz esse resgate de Jesus. E aí, nesse momento, vai acontecer uma coisa importante. Aparece o profeta Simeão. Tomado por el Espírito Santo, Simeão esperava a venida do Messias e sabia que não ia morrer antes da venida do Messias. E aqui uma coisa muito interessante, porque quando entra Jesus em manos de Maria e de José, ele, Simeão, deveria falar primeiro com o varão ou com a mulher? Com o varão. Isso é normal. Se eu encontro com uma pareja que eu não conosco, eu primeiro saludo ao varão, por supuesto, sim, somos amigas, e depois hablo com sua esposa. Não vou meter-me a falar primeiro com a esposa e depois com o varão, porque de pronto sai um problema, sim ou não? Evidentemente, assim é lo normal que se deve fazer. E por que São Simeão, o profeta Simeão, habla primeiro com Maria? Porque ele conhecia a profecia de Isaías. Ele conhecia a profecia de Isaías, sabia que era uma virgem que conceberia. E, portanto, que vai falar com São José? Vai falar com ela. É interessante esse detalhe. São detalhes muito, assim que às vezes passa desapercebido nas Sagradas Escrituras. Então, aparece a figura do profeta Simeão, que havia prometido que não ia morrer antes.
y proclama la universalidad de la salvación. Jesús es luz para iluminar las naciones y gloria del pueblo de Israel. Recordemos que hemos visto al inicio que San Lucas señala que la salvación viene para todos los pueblos. Luz para las naciones. El profeta afirma: este niño será causa de caída y elevación para muchos, será signo de contradicción. Es muy importante esa frase del profeta Simeón. Jesús es signo de contradicción. El Papa Pablo VI, en la encíclica Humani Vitae, afirma isso de uma maneira muito interessante. Ele disse: essa encíclica vai ser muito discutida. Vamos encontrar inimigos que vão criticar essa encíclica, pero que devemos admirar-nos de haver contradição com nós, se nós somos seguidores, somos imitadores do signo de contradição. Então, às vezes, pode acontecer que vamos a um ambiente mundano, a um ambiente familiar, e a gente diz: tu eres uma cucufata, se diz aqui, não? Tu eres uma cucufata, tu eres um fanático. Então, eres tratado assim como uma diferenciação. Eu sou um signo de contradição e me alegro disto. Tenho ufania de ser signo de contradição, porque eu sou seguidor del signo de contradição por excelência. Então, se entro em um ambiente, e nesse ambiente eu sou signo de contradição, e eu divido de um lado os que seguem a Cristo, do outro lado os que não seguem a Cristo, excelente, porque eu sou então um seguidor de Cristo. Então, por isso temos uma cruz, não é pequena, uma cruz grande em nosso hábito. Aqui estão as terciárias também com uma cruz grande em seu hábito, porque nós somos seguidores do signo de contradição de nosso Senhor Jesucristo. Onde estamos devemos ser sempre isso, aqueles que delante de nós, lo que é bem, lo que é mal é mal. Não podemos ser essas pessoas que, não, para que dizer, não diga tanto, bem e mal é tudo o mesmo. O Papa Juan Pablo II foi muito claro em La JMJ de Cracóvia, quando digo: aprendo a falar com o Evangelho, que se é tu sim, sim, tu não, não. A chamar branco ao que é branco e negro ao que é negro. A chamar pecado aquilo que é pecado, aunque todo o mundo diga o contrário. Assim devemos ser nós outros. Depois de proclamar a alegria, o profeta cambia de tono e mira a la Virgem Maria. Mira los ojos a Maria e disse: tu. Mire que a palavra tu é muito forte, é intransferível, porque se eu digo ustedes, nadie sabe de que estou falando. Mas se eu digo tu, estás dormido durante a charla, não há outro, não há outro. És tu, ai, sou eu. Não mire para o seu costado, porque tu é intransferível. Então o profeta mirou a Maria e disse: tu, a ti mesma uma espada te traspassará o coração. Quem estava dizendo aí? Há tanta discussão sobre isso, sobre esse tema, mas vamos diretamente a São Bernardo de Claraval. Indica a compaixão de Maria, que a Virgem Maria ia participar de nossa salvação, através de sua compaixão, de ser tudo aquilo que Cristo sofreu em seu corpo, Maria sofreria em seu coração, traspassada por uma espada de dolor. Por isso que todavia não há um dogma sobre isto. Não há um dogma, pero podemos afirmar com muitos santos, incluso com muitos papas, São Pio X, Pio XI, Pio XII, Juan Pablo II, de que Maria é corredentora. Vai ser, pero não, hermano, não há dogma. Claro que não há dogma. El año 1500 havia dogma de la Inmaculada Concepción? Não, pero Maria era imaculada? Sim. El año 1600 havia dogma de la Inmaculada Concepción? Maria era imaculada? Sim. El año 2023, ¿hay dogma de la corredención? ¿Hay dogma? No. ¿Pero María es corredentora? Sí. Entonces ahí está. Isso não vai cambiar. Depois, um dia vai sair o dogma. Não importa, isso vai vir depois. Claro que entre os teólogos discutimos um pouquinho o tema dos términos, etc. Pero vamos a uma coisa mais sencilla. Concílio Vaticano II. Documento chamado Lumen Gentium, numeral 6162. ¿Por qué que María es nuestra madre? Está claro aí, Lumen Gentium, pode buscar, está por internet, Lumen Gentium, você busca aí, numeral 61 e 62, engendrando a Jesús, acompanhando a Jesús, hasta la cruz, María es nuestra madre en el orden de la gracia. Portanto, ojo, María não é nuestra madre en el orden biológica. Biológicamente, eu tenho minha madre, minha mamá, que é minha madre biológica. María não é minha madre biológica. María é minha madre por quê? Porque participou de minha salvação. Se ela não houvesse participado de minha salvação,
ella sería la madre de mi Redentor, pero no sería mi madre. Entonces, si el concilio afirma que María es nuestra madre, y está clarísimo, ¿por qué? Porque participa con su compasión de nuestra salvación, entonces no hay que estar muy preocupado con eso. El profeta había hablado del sufrimiento de María, y aquí ya comienza el primer sufrimiento. Ellos vuelven de Jerusalén, habían sido presentados al templo, cuando están a la vuelta, ¿dónde está el niño? ¿Está con usted, José? No. Pensé que estaba contigo. No. Y vuelven al templo. Ojo, aquí un punto importante. René Laurentin es un mariólogo muy importante del siglo pasado. Hizo un exégesis que el Papa Benedicto XVI considera la mejor exégesis sobre ese texto. Y dice que aquí hay una semejanza muy grande con el Calvario. Porque durante 3 días el sufrimiento está en el corazón de María. Jesús muerto, sepultado, durante 3 días antes de la resurrección, el sufrimiento está en el corazón de María. ¿Y dónde estaba Jesús cuando estaba muerto? En la casa del Padre. Durante el periodo que estaba muerto, él fue a la mansión de los muertos, fue al infierno, pasó al infierno, salvó a las personas que estaban ahí, y después estaba con el Padre. Bien, y aquí, ¿dónde estaba Jesús? En el templo, en la casa de su Padre. Y aquí cuando la Virgen María al tercer día encuentra a Jesús, ¿cómo lo encuentra? En estado de gloria, porque estaba sentado entre los autores de la ley. En esta época no se podía sentar delante de una autoridad, pero él, que era un niño, estaba sentado entre los autores de la ley en postura de gloria, anunciando ya su resurrección. Y ahí la Virgen María dijo: Hijo, ¿por qué habías hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos ansiosos. Entonces la Virgen María, claro, no iba a explicar a aqueles fariseos todos que José no era su padre. Entonces llamó a José de su padre. Y en ese momento que la Virgen María dijo esto, Jesús hizo su primera proclamación de su filiación divina. ¿Por qué me buscabas? ¿No sabía que yo debía estar en la casa de mi padre? Después de la infancia de Jesús, San Lucas enfoca en la predicación de Jesús, levando al camino hacia Jerusalén, y San Lucas nos va a dar después todo el relato de la muerte de Jesús. Pero hay un punto importante que vamos a encontrar especialmente en San Lucas, porque San Lucas se pone en la sinagoga de Nazaret, hace pocos días hemos leído eso en el Evangelio, y lee el profeta Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar la buena nueva a los pobres y libertar a los cautivos, vista a los ciegos, etc. Se senta, la gente queda mirando, y Jesús dice: hoy se ha cumplido esa profecía. Entonces, el propio Jesús lee el profeta Isaías, que había profetizado su venida. Jesús afirma, portanto, que essa profecia iba a cumprir-se, pero o povo não aceita e querem matar a Jesus. São Lucas é o único a relatar a parábola do hijo pródigo. A lindíssima palavra do hijo pródigo está exclusivamente em São Lucas. Aí vocês já conhecem a parábola, pero também encontramos, además de muitas adesões, a presença de la oposição, especialmente dos líderes religiosos de Israel, os famosos fariseus e os famosos saduceus, esses que existiam naquele tempo e seguem existindo hasta hoje. Os saduceus e os fariseus, que afirmando serem buenos, hacen el mal, que são como sepulcros que estão blanqueados por fora e horríveis por dentro. Ao acercar-se ao fim de sua vida, Jesus também relata, São Lucas relata a transfiguração. São Lucas relata a última cena com a instituição da Sagrada Eucaristia. E a diferença de outros sinópticos, ele segue a semelhança de São Pablo, uma semelhança muito grande com a primeira carta aos Coríntios. Depois da cena, São Lucas relata a prisão de Jesus e seu juízo por Pôncio Pilato. Pôncio Pilato afirma 3 vezes a inocência de Jesus. Depois de descrever a paixão e morte de Jesus, relata a ressurreição ao terceiro dia e a aparição de los ángeles. Aqui São Lucas é o único que nos conta a história de los discípulos de Emaús, a primeira missa celebrada. Como começa a missa? A invitação. Jesus invita a que acompanhem. Depois, a leitura das Escrituras. Jesus recuerda com eles as Escrituras. Depois, o comentário, a homilia. Jesus aplica as Escrituras. Depois, chegam na casa e a fração del pan.
é o único que vai contar, e com isso São Lucas já dá início a seu segundo livro, que é o livro de los Hechos de los Apóstoles. E nos Hechos de los Apóstoles, ele vai falar de la Virgem Maria uma única vez, que está aqui, presente a la Virgem Maria, em centro da primeira comunidade cristiana, reunida cotidianamente para a oração e a fração del pan. É significativo que em todo o livro só habla de Maria uma vez, em Hechos dos Apóstolos. Não habla de que a Assunção, nada disso. Só habla uma vez. Pero mostra a centralidade de Maria em la igreja. A centralidade de Maria. Maria está no centro de la igreja. Segundo alguns exégetas, a razão de isso é para mostrar que Maria é madre de la igreja. Então, Maria é a madre de la igreja, verdade que foi proclamada muitos séculos depois no Concílio Vaticano II. Pero como madre de la igreja, a Virgem Maria contempla a igreja de todas as épocas, incluindo nossa época. A igreja hoje passa também por uma paixão. A igreja hoje passa também por persecuções. A igreja hoje passa também por uma paixão em que existem não só os 12 apóstolos, mas existem também alguns apóstolos que seguem, vocês já sabem, não? Aqueles que vão com as 30 moedas, hasta hoje existe isto. Portanto, a paixão de nosso Jesus Cristo passa hoje na Santa Igreja. E nós, como católicos, não podemos cruzar os braços diante disto. E aí chegamos ao final. E nesses momentos que hoje vivimos, que recuerdam a paixão e morte de Jesus, a Virgem Maria mira a cada um de nós e nos pergunta: Hijo meu, hija mía, ¿tú te unes a mim? ¿Tú estás dispuesto a entregar-te para salvar a la humanidade? A igreja de meu hijo está sendo perseguida. Encontra inimigos por todas as partes. Se intenta quitar sua presença. Se intenta quitar a influência da igreja. Os inimigos não podem matar a igreja, pero desejam matar o recuerdo da igreja em seus corações, em las instituições, arrancar os símbolos da igreja. Agora, incluso houve um país que quitaram de la corona del rei, quitaram a cruz. Não pode ter cruz, não pode haver. Em vários lugares estão. Aqui em Lima, houve uma alcaldesa qualquer que sacou as cruzes de los institutos públicos. Depois a gente se quejou e pôs de volta. Pero, portanto, essa perseguição existe até hoje. Esse mundo está alejado de Deus. E a Virgem Maria nos mira e diz: pero eu busco em todo o mundo alguns que sejam fieles. Eu busco em todo o mundo alguns que lutem para defender a igreja. E mirando a ti, eu te pergunto: hijo meu, hija mía, ¿tú me dejas sola? ¿Tú, hijo meu, hija mía, não lutas por mim? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o homem, eu sou a mulher. Para quem a Virgem Maria mirou em um momento de dolor e de aflição. Pero eu serei o homem, serei a mulher, para quem a Virgem Maria ha mirado em vano? Não pode ser o homem ou a mulher a quem a Virgem Maria haya hablado em vano. Eu tenho a obrigação de, assim como a Virgem Maria ha dicho: he aqui a esclava del Senhor, de assim responder hoje a la Virgem Maria: he aqui el esclavo, he aqui la esclava del Senhor. E eu devo recordar-me que essa minha palavra dita à Santíssima Virgem Maria deve ser mantenida em cada momento de minha vida, porque senão eu serei um mentiroso. Se eu digo a Maria: he aqui tu esclavo, e em outro ambiente me hago esclavo do mundo, eu estou mentindo à Virgem Maria. Portanto, eu tenho que manter esta fidelidade, esse amor dedicado à Santíssima Virgem Maria, que a cada momento eu pueda dizer: sim, eu sou seguidor de Cristo, eu sou hijo e esclavo de la Santíssima Virgem Maria. Graças a vocês por la atenção nesse período.